Meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês que acompanham esse canal Bíblia e Teologia. Eu me chamo Lindenberg e se você gosta desse conteúdo e desse canal, pega aí o teu café, senta na sua cadeira e vamos para mais um vídeo. Eu tenho aqui em mãos um livro. Esse livro ele tem como título A Verdade Restaurada. É um livro da Igreja Mórmon, da igreja conhecida como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Inclusive, esse livro foi o primeiro livro que eu comprei da igreja. Quando eu entrei na igreja, quando eu me batizei na igreja, foi o primeiro livro que eu comprei, que tem como título A Verdade Restaurada. Aqui é um resumo da história da igreja, tá? O que acontece? Aqui vai falar sobre vários assuntos ali do começo da igreja, e um dos assuntos que é abordado aqui é a questão do surgimento do livro de Mórmon. O surgimento do livro de Mórmon. Aqui no livro é contado que quando Joseph Smith ele traduziu alguns caracteres das placas de ouro que ninguém nunca viu, Martin Harris, que era o seu escrivante, eu até tenho um vídeo aqui falando sobre Martin Harris. Martin Harris foi um escrivante de Joseph Smith e também foi uma das testemunhas do livro de Mórmon, segundo ele, tá? Então, o que acontece? Martin Harris, ele estava sendo, segundo conta a história, ele estava sendo pressionado por sua esposa, que não acreditava em Joseph, tá? Que estava alertando o marido que Joseph era um impostor e que tudo que Joseph estava falando para as pessoas era mentira. Então, Martin Harris, para provar para a esposa que Joseph Smith era um profeta de Deus, ele pega alguns caracteres que Joseph Smith tinha traduzido, que segundo Joseph, a língua que foi traduzida o livro, a língua que foi escrita o livro de Mórmon, era uma língua chamada de egípcio reformado, uma língua que ninguém conhece até hoje, só Joseph Smith, egípcio reformado. Inclusive eu tenho aqui no próprio livro, tem os escritos que segundo ele copiou das placas, língua chamada de egípcio reformado. Então o que acontece? Martin Harris leva essas páginas traduzidas e leva uma cópia do texto original para um professor da época chamado Charles Anthony. Eu vou ler aqui para vocês um trecho da narrativa. Aqui, ó. Foi-lhe mostrado as folhas dos caracteres transcritos com partes de sua tradução, interessando-me muito, e ele pediu permissão para levá-las emprestado. Com o consentimento de Joseph, levou para a cidade de Nova York e, de acordo com seu testemunho, apresentou os caracteres que tinham sido traduzidos, assim como sua tradução ao professor Charles Anthony, famoso por seus conhecimentos literários. O professor Anthony declarou que a tradução estava correta, muito mais do que qualquer tradução do egípcio que já vira. Mostrei-lhe, então, os que ainda não haviam sido traduzidos, e ele disse-me serem egípcios, caldeus, assíricos e arábicos, e acrescentou que eram caracteres autênticos e que a tradução, como lhe fora feita, também estava correta. O que eu gostaria de mostrar para os irmãos, principalmente os mormons, se algum mormon tiver aqui acesso a esse vídeo, é a contradição que é apresentada nessa narrativa, nessa história que a igreja conta. Isso aqui é uma história oficial
da igreja, tá? Onde é que está a contradição nessa história? A igreja conta, Joseph Smith conta, que ele traduziu o livro de Mórmon pelo dom e poder de Deus, tá? Para que Joseph Smith tivesse a capacidade de traduzir o livro de Mórmon, ele precisaria do dom e poder de Deus. Os conhecimentos seculares não davam a ele essa capacidade, porque era uma língua desconhecida. O egípcio reformado era uma língua desconhecida, uma língua que ninguém conhecia, nem na época de Joseph Smith, e até hoje ninguém conhece essa língua, tá? Onde é que está a contradição? Martin Harris conta que levou umas cópias do texto traduzido e também uma cópia da tradução original, tá? Porque um tradutor, um conhecedor de línguas, ele vai pegar a cópia original, a escrita original e a tradução, né? Então ele vai ler a cópia original, vai comparar com a tradução para ver se bate, se está correto, ok? Ok. Só que a língua egípcia reformada, segundo Joseph Smith, era uma língua que ninguém conhecia e, portanto, quem tivesse acesso a essa língua precisaria do dom e poder de Deus, ou seja, de uma capacidade sobrenatural para interpretar ou traduzir aquele manuscrito, aquelas placas de ouro escritas em egípcio reformado. Só que, segundo o relato de Martin Harris, o próprio professor Anthony consegue ler, consegue ler a tradução que foi retirada, a cópia que foi retirada das placas de ouro, tá? Ele consegue ler sem dom e poder de Deus e ainda mais traduz, né? Ele lê, faz a tradução, compara com as cópias que Joseph Smith traduziu e fala, a tradução está correta. Está aqui, ó, está escrito aqui no livro A Verdade Restaurada, de propriedade da igreja, tá? Eu vou ler mais uma vez, ó. O professor Anthony declarou que a tradução estava correta. Ué, se Joseph Smith alega que ele precisou do dom e poder de Deus para traduzir, como é que um homem agora sem dom e poder de Deus consegue traduzir uma língua que ninguém conhecia? Então, isso aqui só é uma de muitas contradições que a gente encontra na história da igreja, tá? Quando apresenta esses fatos. Agora, isso são coisas que poucos membros da igreja percebem. Eu percebi e comecei a estudar profundamente as contradições e as mentiras que a igreja mórmon ensina, tá? E a gente consegue perceber isso aqui, ó. A gente consegue perceber a contradição, tá? Agora, se você mostrar isso aqui para um apologista mórmon, ele vai fazer um monte de arrodeio para não reconhecer que há aqui uma contradição, tá? Quem de fato traduziu o livro de Mórmon? O livro de Mórmon é de origem divina ou é de origem humana? Porque se o livro de Mórmon é de origem divina, se o livro de Mórmon estava escrito numa linguagem que foi perdida, que ninguém conhecia, que não se falava nesse mundo, como é que o professor Anthony consegue traduzir, consegue ler aquele texto original, tá? Consegue traduzir sem dom e poder de Deus? Então, se Joseph Smith fez esse trabalho e o professor Anthony também fez, então quer dizer que o professor Anthony também era um profeta? Porque a narrativa, a história não conta que o professor Anthony recebeu algum tipo de iluminação divina para traduzir, tá? Ele traduziu apenas com os conhecimentos linguísticos que ele possuía na época, tá bom? Então tá aqui, ó. Aí Martin Harris continua, ele diz assim, ó, mostrei-lhe então os que ainda não haviam sido traduzidos. E ele disse serem egípcios, caldeus, aqui já vem uma mistureba de língua, tá? Egípcio, caldeu, assírio e arábicos. E acrescentou que eram caracteres autênticos e que a tradução, como fora feita, também estava correta, tá? Aí a continuação diz assim, ó, peguei a declaração porque aqui depois que ele fez esse comentário, ele assinou uma declaração
para Martin Harris levar, para mostrar às pessoas da igreja como prova que Joseph Smith realmente tinha um dom. Olha que loucura essa, né? Então ele assina uma declaração, segundo Martin Harris, e dá essa declaração para ele, né? Aí ele diz assim, ó, peguei a declaração e coloquei-a no bolso. Estava saindo da casa, quando o senhor Anthony me chamou e perguntou-lhe como soubera o jovem que havia placas de ouro no lugar onde ela encontrou. Respondi-lhe que um anjo de Deus lhe revelara. Disse-me então, deixa-me ver essa declaração. Tirei-a do bolso e a entreguei a ele, que a pegou e rasgou em pedaços, dizendo que já não existia coisas como ministérios de anjos, e que se eu lhe desse as placas, ele as traduziria. Informei-lhe de que parte das placas estava selada e que me era proibido levá-las. Ele respondeu, não posso ler, é um livro selado. Saí de lá e procurei o doutor Samuel Michael, que confirmou tudo o que o senhor Anthony dissera a respeito dos caracteres e da tradução. Então, a pergunta que eu faço nesse vídeo para os amigos mormons é: Joseph Smith traduziu o livro de Mormon pelo poder de Deus, sim ou não? É claro, vocês vão dizer que sim, porque é isso que é ensinado na igreja, né? Agora eu pergunto para vocês, e o professor Anthony, como é que ele consegue traduzir o egípcio reformado sem o dom e poder de Deus? Se ele traduziu, então ele tinha a mesma capacidade divina que o profeta Joseph Smith tinha, ou não? Não é verdade? Porque Joseph Smith é considerado como profeta, porque, segundo a igreja, ele recebeu o dom profético de traduzir caracteres antigos, escritas antigas, escritas que na época dele o mundo não conhecia, né? E o que dizer do livro de Abraão? Depois eu vou fazer um vídeo aqui sobre o livro de Abraão, porque com relação ao livro de Mormon, há muitas discussões hoje sobre o livro de Mormon, porque era um egípcio reformado, língua que ninguém no mundo conhecia, a não ser Joseph e o professor Anthony, né? Charles Anthony. Mas aí o livro de Abraão vai ser um assunto para outro vídeo, tá, meus irmãos? Então, era isso que eu gostaria de mostrar para os queridos, amados irmãos mormons que possam estar assistindo esse vídeo, as contradições que a tua igreja, que diz ser a única verdadeira na face da terra e que todas as outras são do diabo, estão erradas. Eles não conseguem explicar essa contradição, tá? Como é que um homem, um profeta, precisa de um dom divino para traduzir um texto, um manuscrito antigo que ninguém conhecia, e aí vem um professor e consegue traduzir sem dom e poder de Deus. Quem de fato traduziu então esses caracteres? Fica aí a pergunta para quem quiser responder. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, querendo Deus.